Bom, eu joguei a beta fechada de Dracantos e eu quero passar para vocês aquilo que eu senti jogando mais de 30 horas dessa beta. Bom, vamos lá. Dracantos, um MMORPG que tá sendo bem hypado pelo pessoal que curte MMO em geral, que curte Tibia, um pessoal que curte jogos brasileiros, que esse MMO é brasileiro. E bom, o jogo parecia muito bom, parecia muito bem feito, boas animações, muito potencial, ele exala potencial. E teve o close de beta. E por muito pouco eu consegui. Tanto que o mérito de eu ter jogado o close de beta nem é meu. Porque eu só consegui jogar porque um amigo meu, que unicamente porque ele sabia que eu e um outro amigo meu tava querendo jogar o close de beta, e ele entrou também, participou dos sorteios que tava tendo um dia antes do close de beta começar, e ele conseguiu ganhar um dos sorteios. Aí quem ganhava uma key podia convidar uma pessoa, e aí uma convidava outra, e assim por diante, até a gente praticamente ter todo o grupo de amigos podendo jogar o jogo. E bom, como que foi esse close de beta? Eu diria que a impressão que eu tive com o close de beta foi muito positiva. Realmente, Dracantos não é um jogo que só parecia ter potencial. Ele tem potencial. Ele é um MMORPG com foco no PvE e que é muito bom. Lembrando, tá? É foco no PvE, tem até PvP, mas não pareceu ser muito trabalhado, e eu espero que não seja muito trabalhado. Eu espero que o foco maior seja no PvE, que pra mim é o ponto mais forte que o jogo tem, e que ele parece que é a melhor área para ser trabalhada. Mas bom, ele é um jogo que, assim como vocês podem ver na gameplay de fundo, ele é mais focado em ação, por assim dizer. Você vai escolher entre vários personagens. Nesse close de beta eu joguei ele inteiro com o Zeugladius, que é um personagem que eu já tinha gostado, que conversando com amigos meus que queriam jogar, que estavam planejando jogar o jogo, a gente já estava meio que formando um time, onde eu estaria jogando com o Zeugladius, um amigo meu estaria jogando com o personagem que é um anão, que usa besta e ataca de longe, o outro jogaria com a espadachim, e a gente já tava montando. Então eu joguei só com os Eugladius para eu conseguir masterizar o boneco. E bom, a gameplay do jogo é muito divertida. Ela é uma gameplay que ela não é rápida, ela difere um pouco de muito MMO, onde às vezes pode ser uma gameplay simplista e mais rápida em certos pontos. Eu entendo que tem MMO que é mais demorado, tem lutas mais demoradas, só que eu diria que Dracantos é um MMO estratégico. Estratégico em que ponto? Os inimigos que você enfrenta, mesmo os inimigos normais, eles não são fracos. Eles são inimigos fortes. E eles são inimigos complicados de lidar. Cada um tem um ataque específico, tem uma coisa que faz. Você tem que ir aprendendo como enfrentar eles para poder prosseguir. Você tem recursos para ataque, recursos para defesa, recursos para se healar, porém os recursos correlacionados a você se curar, pelo menos dentro desse closed beta, não eram recursos possíveis de se usar em meio à batalha. Os únicos recursos de cura que eram possíveis de se usar em meio a uma luta eram as skills dos personagens suportes, como os Eugladius, uma clériga que tem, e o Thomas, que é um gato. Também tem uns outros, é que eu não lembro o nome de todos. Tem um mago também que é suporte. E tem um druida que também é suporte. Todos os suportes têm uma skill de cura. É só uma, costuma ser a ultimate. Pelo menos que eu tenha visto todos são, é só a ultimate que dá cura. E é a única skill de cura que você pode usar em meio à batalha. E isso deixa tudo meio complicado e difícil. Você tem que ir pegando o jeito. Porém, o jogo não se mostra chato. Mesmo que ele tenha esse teor de dificuldade, ele é um jogo que, no geral, é muito divertido de ir se acostumando com tudo. Os inimigos, em geral, eles são meio tanques, eles vão demorar um pouquinho para morrer,
mas a luta pela estratégia, por você estar sempre se mexendo, às vezes esquivando de ataque e tudo mais, é uma coisa divertida. Seguindo a minha experiência com os Eugladios, eu senti nele, talvez que, pelo menos no que tange o Closed Beta e as opções que nós temos, que nós tivemos liberados nesse tempo, os Eugladios possivelmente foi um suporte nesse Closed Beta, que é entre maravilhosamente bom e terrivelmente péssimo. Ele é um suporte melee, se eu não me engano ele é o único suporte que bate melee. Ele muitas vezes é confundido com um tanque, porque ele de fato tem habilidades que assemelha a ser tanque. Ele tem escudo, ele tem uma aparência mais bruta, então ele é muito confundido com um tanque, mas ele não é um personagem que tanca tanto. Claro, eu conforme fui jogando eu aprendi a tancar muito e eu fazia um papel de tanque, porque entre os meus amigos nenhum deles pegou um personagem tanque para jogar. Então meio que eu fiz esse papel. E ele consegue performar esse papel. Claro, ele não performa tão bem quanto um tanque realmente faria, mas ele performa bem. E esse é o ponto dos Eugladios. Ele performa bem como tanque, ele performa bem como suporte, ele performa bem como linha de frente e até como dano. Porém, ele não consegue exercer nenhum desses papéis de forma plena. Se fosse um ranking, idealizemos que um suporte seria ranking S de cura e em todos os outros aspectos ele seria ranking, sei lá, ranking E. Mas ele seria, para suporte, para classe de suporte, um ranking S. Os Eugladios é como se ele fosse ranking B em tudo. E o que faz ele não ser absolutamente bom em nada, quase. Ele é um suporte individualista, que a única skill as únicas duas skills que ele tem que são para distribuir algum tipo de suporte aos seus aliados é a Ultimate, que cura, e um ataque de luz que cai do céu, que deixa qualquer pessoa que estiver dentro da área de ação imune a dano por um segundo. Porém, o fator mira desse jogo não ajuda muito a você conseguir fazer isso muito bem. Usar esse ataque para auxiliar seus amigos. É meio complicado você usar ele para auxiliar seus amigos. É mais fácil usar ele em você mesmo do que nos outros. Então, ele é um suporte muito individualista e é complicado. Não é um personagem que eu acredite que vai ser muito pego, talvez. Acredito que todo mundo, quando for sair o jogo, agora que já tiveram muitas gameplays, pelo que foi mostrado no Closed Beta, eu não fui procurar playlist não, mas tier list e tal, mas eu acredito que como suporte os Eugladios deve estar bem abaixo dos outros, porque objetivamente, o único suporte que eu vi, e teoricamente ele não é tão bom quanto os Eugladios, até no que tange cura, é o Mago, porque a cura do Mago é bem fraquinha. Mas ao mesmo tempo ele consegue causar muito dano, então acho que ele tem certa funcionalidade em jogo, mais do que o próprio Eugladios. Então eu imagino que ele possa estar como o pior suporte agora. Claro, quando o jogo lançar, eu não acho que ele vai ser o pior suporte, nem o pior personagem, porque a gente não tem acesso a tanta coisa nesse Closed Beta, só ele deu azar de ter poucas coisas disponíveis para ele poder brilhar. Porque para os Eugladios conseguir brilhar em algumas áreas, ele só precisava de poder distribuir mais cura ou alguma coisa de mobilidade. Porque ele tem mobilidade zero. Ele não tem nenhuma skill que consegue fazer ele se mover rápido. O mais próximo disso que ele tem é um escudo que diminui o dano que ele recebe. Coisa que, acredite, mesmo que nas partes dos inimigos mais comuns seja difícil você se ver em uma situação muito complicada por conta disso, no chefe principal que teve nesse Closed Beta, um chefe especial que era um Wyvern de fogo, nesse chefe você vê o quanto a mobilidade faz falta. E sendo esse chefe um dos chefes principais do jogo, no que tange desafio late game, vai ser complicado para os Eugladios quando chegar no late game. Ele vai brilhar muito em todas as outras áreas, ele vai ter seu espaço.
Talvez não um espaço tão grande quanto os outros suportes, mas ele vai ter o seu espaço. Mas nessas lutas, se não tiver uma forma dele distribuir mais cura, talvez ter mais mobilidade ou conseguir ficar mais tanque, ele vai ter muitas dificuldades. Mas bom, eu expliquei do boneco que eu usei, um pouquinho do RPG e que foi muito boa a gameplay. De fundo vocês vão poder estar vendo, eu gravei. Eu não sei como é que eu vou fazer, se eu vou publicar vídeo das coisas que eu gravei mais de 10 horas de gameplay. Talvez eu publique, ficou bem engraçado. Foi uma gravação caótica, eu tava gravando em um horário que é ruim para eu gravar. Eu tava gravando em uma call cheia de gente, onde um dos meus amigos estava fazendo uma live, inclusive. Então é uma loucura nesse vídeo que eu fiz. Eu não sei se eu vou pegar, cortar, colocar, eu tô vendo essas coisas, mas quem sabe. Mas bom, Dracantos é um jogo muito bom. Futuramente talvez a gente tenha mais betas, talvez a gente possa ter um beta aberto. Se tiver, eu acho que é um jogo muito bom para você ficar de olho e testar, porque pelo menos eu testei, eu fiquei bem satisfeito, menos quando tange o Inverno de Fogo, que isso me quebrou muito, tanto que eu até tenho só 30 e poucas horas de jogo por conta desse Inverno, me deixou meio triste jogando com os Eugladios, e eu acabei não jogando tanto o último dia do Closed Beta por conta disso. Mas, cara, é um jogo muito bom, é um jogo que vale a pena dar uma chance. Se você curte MMORPG, se você curte jogo PvE para você jogar com seus amigos, Dracantos é uma boa opção e pode te surpreender demais. Mas bom, esse era o vídeo. Peço para você que deixe o seu like, curte, comenta, compartilha, porque essas coisas me ajudam muito. E bom, é isso. Agradeço a todos que viram o vídeo até aqui. Aqui eu me despeço e até uma próxima oportunidade.